que o Senhor tem para falar com a nossa comunidade de fé, coletivamente, para falar a corações individuais, que o Senhor fale conosco hoje através de boca de Raíssa. Que Raíssa seja aqui, instrumento teu, boca tua, Senhor. Que ela perceba aqui nesse púlpito que ela não está só, e que ela não está falando apenas das coisas nossas, humanas, das coisas pertinentes aqui apenas à nossa vida, limitadas a essa terra, não. Que ela perceba que o recado que ela está trazendo é do alto, é maior do que todos nós. E assim, Senhor, recebemos então a palavra de Deus através dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom? Bom dia. Mudei de ângulo hoje, né? Antes da gente começar, eu quero trazer algumas coisas. Né? Primeira coisa é que eu quero agradecer, eu vou fazer o contrário do que os pregadores fazem geralmente no culto dos jovens. Ao invés de agradecer a juventude, eu quero agradecer ao pastor Jorge por esse trabalho maravilhoso que talvez vocês não tenham percebido nessa esfera, mas esse trabalho maravilhoso de desenvolver com os jovens e com adolescentes a capacidade, a coragem de falar, de anunciar a boa nova. Então, assim, as maravilhas que a gente tem visto, nós temos visto adolescentes trazendo estudo e estudando mesmo, preparando para poder conversar com os amigos deles, e alguns jovens já pregaram, alguns não, aliás, muita gente já pregou e eu sou bem enrolada, então isso me faltou muita coragem e trouxe, e é isso, peraí, essa é a primeira. A segunda coisa é que meu pai me falou essa semana 6 vezes, pelo menos, para eu não chegar aqui no púlpito e falar que eu estou nervosa, e que é a primeira vez que eu faço isso. Então eu não estou falando que eu estou nervosa, eu estou muito confortável, porque só mudou a perspectiva e aqui é mais alta, eu estou de óculos, então eu estou enxergando todo mundo, dá para reconhecer mais ou menos. Ali é o Vinícius lá no fundo, mas dá para reconhecer quase todo mundo daqui. Então eu não estou muito nervosa, não. De boa, tranquilo. E a última coisa é que eu choro à toa. Então, se eu chorar, que provavelmente vai acontecer, não se assustem, tá? Não sai, não. Não é efeito especial, não foi programado. Eu choro quando eu estou conversando em casa, eu choro na faculdade. Obrigada. Eu tenho disso. Eu prometo que eu não vou esconder aqui também. Meu nariz pode ficar inchado, por favor. Disfarce, finge que vocês ouviram. E acho que era só isso. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 19 a 26. E todos os adolescentes estão abrindo o aplicativo no celular agora, porque eles são muito legais. Isso. Lamentações de Jeremias 3, versículos 19. Nós vamos ler até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigada, porque o Senhor me deu a oportunidade de vir aqui e falar do Senhor. Obrigada porque a palavra do Senhor me salta aos meus olhos e o Senhor me fez perceber coisas incríveis e coisas que aos que não te conhecem parecem loucura. Obrigada porque para mim e para os meus irmãos e irmãs aqui não é loucura isso. E é a palavra do Senhor.
Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, por poder ser porta-voz da sua palavra. Amém. Eu espero que eu cumpra com isso, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor fale aos nossos corações hoje. Amém. Amém. A gente está em tempo de Páscoa, né? Tempo que a gente traz à memória a revelação maior, a escola dominical falou disso, né? A própria revelação de quem é Deus. E do Deus vivo e da esperança de vida e de vida em abundância. A reflexão que a gente vai fazer hoje vai trazer um pouquinho antes da Páscoa, um pouquinho antes da ressurreição. Essa parte de dor e de sofrimento que, como disse o profeta, se abatem dentro da alma dele. Só que a gente também vai, além disso, mais do que isso, nós vamos trazer a memória e ao coração a revelação da esperança que há em Cristo. No mundo em que a gente vive, tem uma tendência muito forte de ressaltar tudo que é ruim. A gente sai de casa e somos bombardeados com um contraste social muito forte, né? É horrível. Às vezes a gente sai aqui da igreja e nós temos irmãos na nossa porta com uma vida cercada pela pobreza, pela injustiça e, assim, isso é consequência do nosso pecado e da má gestão, enfim, é muita coisa que nos cerca que é ruim. A palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 8, versículo 22, né, que a criação geme dores de parto, que eu não tenho ideia de como é, viu? Mas deve ser horrível, minha mãe fez cesárea, então ela também não sabe direito. Mas deve doer muito, dores de parto. E a criação inteira geme dores de parto, e com ela, nós também fazemos isso esperando a redenção do nosso corpo. Só que o problema é que a gente tem uma mania muito grande de focar nessa dor. É muito mais legal ficar falando da dor, ficar reclamando o dia inteiro, porque não consegue, sei lá, fazer uma coisa básica. É muito irritante tirar a blusa dentro do carro, sentada. Minha mãe hoje estava reclamando disso, eu não consigo tirar a blusa. E a gente se prende nisso que é ruim. Eu tenho a impressão que, assim, as matérias que mais chamam a atenção, que mais prendem a nossa atenção, são as matérias de tristeza. Nos jornais, sabe aquele jornal que, tipo, não vou falar o nome do jornal, mas aquele jornal que parece que você espreme e faz sangue. De tanta coisa ruim, de tanta notícia ruim que carrega. As notícias que a gente mais presta atenção no jornal, da televisão, são aquelas horríveis que mostram atrocidades enormes na sociedade. O foco é constante no abatimento, nas coisas negativas, e a gente esquece de dar graça simplesmente porque esse dia existe. E aí a gente chega num desespero tão grande e provavelmente, eu não sei com quem isso já aconteceu, mas eu acho que isso não é tão estranho assim. De chegar, parar e se perguntar, assim, igual um menino pequeno que está procurando, desamparado, clamando pelos pais, a gente pergunta, meu Deus, onde que o Senhor está? O Senhor não está me ouvindo? E a Bíblia, ela indica um caminho contrário. A Bíblia, ela nos exorta, nos manda seguir e olhar para frente, prosseguir para o alvo, para o prêmio da salvação, que é o próprio Salvador, que é Cristo, né? É o que o apóstolo Paulo propõe na carta aos Filipenses. Ele fala assim, manda que continuemos firmes, que ressaltemos o aspecto positivo das coisas e que, independentemente dessas circunstâncias, nós devemos ser otimistas. A gente deve ter esperança e ter fé, porque não só de palavra, mas de ação, porque se nós dizemos, se nós cremos no Deus que traz a esperança, o Deus que é maravilhoso, a gente precisa levar uma vida que corresponde a isso. A gente percebe assim, a generosidade de Deus? Para começar, na criação. O céu hoje está absurdamente azul e bonito. E a gente percebe a bondade de Deus em cada partezinha da criação, em cada gotinha de água, em cada pouquinho de terra, nas crianças que estão aqui, nas crianças que estão na escola dominical, e no envelhecer, né? Diferente do que muita gente acha, envelhecer é muito bom. Pastor Márcio sempre Não, depende. Não. Eu vou ter que me retratar. Não. Então, o pastor Márcio sempre defende que envelhecer é bom. Mas também que envelhecer, assim,
fazer natação, igual eu faço, eu também quero, né? E o profeta Jeremias, em suas lamentações, ele chega à conclusão que deve trazer à memória aquilo que traz esperança para ele. Quando nós estamos sem forças e no meio de muita tribulação, de muitas lutas, de muitos problemas, quando parece que só tem problemas que nos cercam, eu acho que é exatamente aí que a gente tem que fazer de um exercício, fazer isso um exercício de nos acalmarmos e de trazer coisas pequenas que nos trazem esperança. Está escrito assim na Bíblia: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No texto que a gente leu, o profeta está passando por essas tribulações e ele diz a si mesmo que ele deve buscar pensar, buscar falar e buscar agir para viver as coisas que dão esperança. Ele se recusa a viver murmurando e reclamando da situação e assim a gente tem que fazer esse exercício. É um exercício mesmo como o de acordar. E eu ia falar isso depois. Esse negócio é confuso, mas eu vou falar agora. É um exercício de acordar. Sabe quando vocês acordam? Vocês que têm filhos, né? Vocês acordam, vão lá na cama dos seus filhos, acordam, vão lá, acordam e põem a roupa dos seus filhos e escovam os dentes deles e arrumam o café da manhã. E a gente faz todo esse ritual. A gente tem que tornar um exercício de amanhecer e falar assim: meu Deus, obrigada, por mais um dia que o Senhor me deu a chance de fazer tudo de novo e fazer melhor do que ontem. Parece que é estranho, mas sabe, é um exercício mesmo, é acordar e ao invés de você levantar, poxa vida, eu vou agradecer a Deus primeiro, porque eu acordei e eu estou vivo. E aí eu queria chamar a atenção para 3 pontos importantes que o profeta destacou. Primeira coisa, nós temos um Deus misericordioso. A gente entende isso primeiro porque uma coisa que eu e os adolescentes falamos muito na aula, né? E Deus podia ficar numa boa na eternidade, ele podia ficar de boa, como a gente diz, e mais do que de boa é de boaça, que é muito, muito, muito de boa, muito tranquilo. De boaça, eu acho que eles não falam de boaça, só eu falo, mas eles riem, então. Mas é de boaça, Deus podia ficar tranquilo na eternidade, curtindo as maravilhas dele, sabe? Porque criou tudo mesmo, e mesmo assim ele escolhe se fazer criatura, se fazer igual a uma das coisinhas que ele criou, para redimir as outras criaturas. Então isso é motivo de sobra para a gente ficar alegre e comemorar bastante. E, além disso, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e com o nascer do sol não tem fim. Os dias vão acabar para a gente. Nós vamos envelhecer, né, se Deus assim permitir, os nossos dias vão se passar e um dia nós morreremos e iremos para junto dele, mas as misericórdias vão se renovar todos os dias da nossa vida e depois que a gente morrer, os nossos filhos terão misericórdia sobre a vida deles e os filhos deles e assim toda a terra terá misericórdia diariamente. Porque não é infinito igual a gente, é eterno, vem de Deus. E ele entende, Deus entende que nós agimos mal. Ele entende que nós pecamos, mas Deus é rico em perdoar. E ele tem compaixão, ele diz que terá compaixão dos seus servos, no verso 32, depois se vocês quiserem acompanhar esse mesmo texto. Assim, era aqui que eu queria falar, exatamente. A gente tem que tornar um hábito, agradecer a Deus por isso. Tem que tornar das nossas vidas um exercício diário de gratidão e de ver quantas maravilhas ele fez e isso ser a nossa motivação para ter esperança. O segundo ponto é que a porção do profeta é o Senhor. Acompanha aí, por favor, pessoal, no Irmãos, no pessoal da Bíblia, no verso 24. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
ele também nos traz à memória, e ele traz à sua memória, que o que ele tem de mais precioso é o Senhor. A alma que diz que tem em Deus o seu refúgio e fortaleza não teme nem se assusta diante dessas situações. Eu não estou tentando prometer uma vida tranquila, nem sem dificuldade, essa ilusão de que quem é crente não passa por problema nenhum, e se passar, isso é coisa do inimigo. Não. Existe, na terra toda, não existe 1 milímetro que Deus não clame e diga que é dele. Então, tudo que acontecer na sua vida vai ser por um propósito certo debaixo do céu que Deus tem. Mas a gente tem uma certeza, e nós devemos ter claro que todos esses sentimentos não duram para sempre. Assim como é certo afirmar que mesmo que eu ande por um vale, onde haja só sombra e morte, ali o meu Senhor está comigo, e ali o meu Senhor, o nosso Senhor, estará com cada um de nós. As pessoas que têm em Deus a sua porção, esperam nele, confiam em seu livramento. A gente deve se esforçar ao máximo para tentar resolver os nossos problemas. Não é ficar acomodado, mas é com a certeza de que vai vir dele. Então, ao invés de angustiar, mais um exercício é: não vou pensar nisso porque Deus vai fazer o melhor para mim. Não vou ficar reclamando disso porque Deus sabe o que ele está fazendo comigo. E o terceiro ponto é o seguinte: o profeta entende que ele serve ao bom Senhor, que é o seu tesouro. Que bênção é saber que nós temos um Deus que é rico e bondoso e que ele olha com atenção e com carinho para cada um daqueles que o buscam. Deus não quer o mal, nem permite o mal na vida do crente por prazer, mas ele tem um propósito para isso. Por essas razões, o profeta Jeremias chega à conclusão de que ele deve parar de resignar. Para de ficar murmurando, ocupando sua cabeça com angústias e medos. Ao contrário, ele deve aguardar a salvação do Senhor, o livramento de Deus com o coração em silêncio, com calma, né? No tempo de Deus. Não é: ai meu Deus, por favor, faz isso para mim, por favor, por favor, por favor, por favor. E aí continua pedindo assim, e importunando Deus de 5 em 5 minutos, como se fosse uma operadora de telemarketing, sabe? Você liga lá para reclamar da sua net. Não é isso, é entender que ele vai realizar o que ele achar melhor no tempo dele na nossa vida. Então, nem sempre vai ser o que nós achamos melhor, mas vai ser o que é melhor para nós. E para a gente parar de tentar exigir de Deus como se a gente pudesse exigir alguma coisa de Deus. Se nós dizemos que cremos em um Deus misericordioso e bom, o que a gente tem que fazer por obrigação, a consequência lógica disso é esperar nele, é depositar a nossa esperança nele. É terrível, né? É horrível você encontrar com alguns irmãos crentes que estão sempre mal-humorados, que estão sempre reclamando, como se qualquer coisa fosse ruim. Ah, meu Deus, meu cadastro desamarrou. Poxa, que horrível. Nossa, hoje de manhã eu passei mal. Nossa, que triste. Não é triste a vida, né, gente? Acontece com todo mundo. E a nossa vida tem que ter sequência, né? Não dá para ficar aprendendo nisso. Concluindo, eu queria compartilhar agora com vocês um pequeno relato de uma coisa que aconteceu com a minha família. E agora eu acho que eu vou chorar. É o seguinte: há aproximadamente 2 anos, meu tio, que é irmão do meu pai, ele descobriu um câncer hepático em um estágio já muito avançado. E aí a minha família, principalmente o meu núcleo familiar, ficou muito próximo do meu tio nessas etapas finais. E um dia eu estava na casa do meu tio, eu não ia sempre porque eu estudo à noite, estava meus pais no dia de semana, mas nesse dia eu fui. Meu tio estava bastante angustiado e muito assustado, porque ele tinha recebido mais exames naquela semana e visto que muito pouco poderia ser feito pela saúde dele. E aí ele pôs a mão na cabeça, assim, na mesa, e ele falou assim: bom, minha vida foi só desgraça a vida inteira, só tristeza, e melhorou um pouquinho depois que eu casei, mas a vida inteira só isso, sabe? Nasci e vou morrer pobre, só dificuldades, suando, trabalhando, e vou morrer novo, tá?
está bastante abatido. A gente tentou, né? Conversar com ele ali, acalmá-lo. E, enfim, algum tempo depois, quando a doença já estava sugando a saúde do meu tio, meu pai foi visitá-lo e ele chegou para o meu pai e falou assim: bicho, eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez por mim. E ele agradeceu por tudo que Deus tinha feito para ele. Meu tio, ele teve, apesar de uma educação cristã e da família toda, meu tio andou durante muitos anos da vida dele um pouco perdido. E ele teve no fim da vida dele, porque uns 2 meses ou 3, se eu não me engano, depois disso, ele faleceu. Mas ele teve no fim da vida dele a revelação de Deus, que Jesus era o Senhor, é o Senhor. E mais do que isso, além de ver que Deus é o Senhor, ele reconheceu o favor de Deus na vida dele. Muitas pessoas no mundo inteiro, muitas pessoas como meu tio, só vão perceber isso, só vão ter essa revelação de quem é Deus e do que Ele faz por nós nos últimos meses de vida. Pastores talvez saibam melhor que eu que muita gente percebe isso nos últimos minutos, nas últimas horas de vida. Nós não sabemos valorizar o quão abençoados nós somos simplesmente porque nós que estamos aqui. Deus já tirou esse véu que nos cegava e já revelou a nós quem Ele é e o que Ele faz, o que Ele já fez por nós, não por promessas, mas o que Ele vai fazer e aquilo que Ele tem feito por nós. Nós não sabemos como nós devemos agradecer por isso. E o que eu quero pedir para vocês, eu quero pedir para mim mesmo hoje, é que a gente saiba valorizar isso. Tem escola dominical lá em cima e tem crianças na igreja. Não é motivo para a gente sair daqui alegre demais. Porque eles estão tendo oportunidade de ter, sei lá, 95 anos ainda, 90 anos pela frente, sabendo isso. Nós somos pessoas privilegiadas. Mas isso não deve se tornar uma coisa para nós nos acomodarmos, não. Isso deve ser motivo exatamente do contrário. Motivo suficiente para nós sairmos daqui contando isso para quem estiver perto. Porque é melhor que as pessoas vivam mais tempo com essa certeza. Deus sabe a quem Ele quer revelar. E Ele usa as nossas vidas para isso. Eu quero pedir para vocês, quero pedir para mim mesma, que nós tenhamos esperança no Deus vivo. Amém. Que todos os dias nós sejamos gratos e que nós saibamos agradecer a Deus, porque Ele renovou as suas misericórdias sobre nós. Tenta experimentar, aguardar o livramento de Deus, em oração e com o coração esperançoso e alegre nele. E aí, você entenderá, e eu entenderei na prática, o que significa ter a paz que excede todo entendimento. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. De hoje, no dia de hoje. Amém. Bora. Eu acho que passou por jurar aqui no fundo. Só acho. Acho que todo mundo precisa de orar. Abaixe aí sua cabeça. Pai, nós confessamos ao Senhor que muitas vezes ficamos presos em nós mesmos e olhamos só as coisas ruins e nos rendemos à desesperança. Reclamamos e hoje queremos mudar essa história. A Raíssa, de fato, foi instrumento do Senhor nesses minutos, desafiando a todos nós Amém, Senhor. a perceber a esperança do Evangelho.
A luz que ilumina todo mundo. Sim, Deus. A oportunidade de vida nova que o Senhor prometeu há muito tempo. E é olharmos para tudo isso, caminhando contigo, vivendo contigo, entendendo que o Senhor é com a gente mesmo nas mais difíceis adversidades da vida. Dá-nos então essa paz que excede a todas as circunstâncias, que é além da nossa cognição. Dá-nos essa paz que nos embriaga de fato, que sejamos vistos como loucos, mas que tenhamos essa paz em Ti, confiantes de que o Senhor de fato tem cuidado de nós, e por isso agradecemos. Muito obrigado, obrigado pela Rá. Continue fazendo assim, Senhor. Amém. Continue formando a Rá para o Teu propósito. Amém. Porque eu sei que muitos aqui presentes continuarão alimentando daquilo do Senhor através dela, e muitos que estão fora daqui, longe daqui, se alimentarão também do Senhor através dela. Amém, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique de pé comigo.